Sejam todos bem-vindos a mais essa videoaula. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante para aquele iniciante, aquele aprendiz, aquele trainee, o auditor e o consultor que está no seu início de carreira. E muitos desses trainees, especificamente, eles passam por um processo árduo, de meses e meses ali, onde eles ou vão acessar uma empresa privada ou eles vão para uma empresa de auditoria e consultoria. Ambos os processos são processos longos, para mais de 6 meses, são centenas de pessoas, milhares de pessoas para algumas poucas vagas. Mas a grande questão não está aqui. Nós temos, inclusive, alguns dados muito específicos, Nós temos uma outra questão muito importante aqui também, a questão salarial. Então, o trainee no seu início de carreira ganha ali 2 a 3 mil reais com benefícios. E esse mesmo trainee, quando ele vai para a empresa privada, ele ganha para mais de 4, 5, chega até 9 mil reais, segundo as pesquisas de grandes empresas ali. Mas a grande questão que eu queria trazer para vocês, o cerne não está aqui. O cerne está no trainee que foi demitido em 3 meses, versus, em contrapartida, o trainee que foi promovido nos primeiros 6 meses. A diferença que ninguém te conta é o que eu vou te apresentar exatamente nessa videoaula. Escuta bem essa realidade. Enquanto você assiste esse vídeo aqui, mais um trainee está sendo demitido e outro está sendo promovido. Olha que interessante. A diferença são apenas 30 segundos de conversa que mudou a rota, o norte, a jornada desse trainee que foi promovido ao invés do que foi demitido. 6 meses você será promovido ou demitido. Não existe meio termo. Eu vou te contar o segredo dos 27% dos trainees que dominaram o caminho norte e foram promovidos. O que eu vou te contar aqui hoje vai destruir a sua zona de conforto para sempre. Saiba disso. Meu nome é Leandro Jesus, eu tenho 25 anos, mais de 25 anos, e reconstruindo carreiras de profissionais iniciantes. Quando eu falo desse reconstrução mesmo, é deixar o que não está certo para trás, o que ensinaram para esses profissionais, para esse iniciante, e fazer um processo de reconstrução mesmo, mudança de mentalidade. Eu já transformei mais de 2.000 trainees, do zero a se tornar heróis ali na sua carreira, de trainee a diretor a sócio de empresas. Enquanto outros ensinam teoria, eu criei e sempre criei bons gestores, bons diretores e bons sócios, que chegaram até a mim com 20 anos como trainee iniciante. Cheguei a sócio de consultoria e auditoria não porque eu fui bonzinho, mas porque eu aprendi a jogar o jogo. E olha que não é fácil entender esse jogo quando você não tem um mentor, um direcionador, um conselheiro no início da sua carreira. Isso ninguém te ensina, esse jogo. Principalmente o jogo no mundo da auditoria e da consultoria das Big Four, as grandes empresas de auditoria e consultoria. O jogo é totalmente diferente de uma empresa privada. Eu vou te ensinar o que as universidades nunca vão te ensinar na teoria, nos livros. Eles escondem isso e não te ensinam. Já há 20 anos atuando no segmento de educação, eu nunca vi ninguém ensinando a prática, o passo a passo, as regras do jogo para facilitar e para te encurtar o seu caminho. Isso são o que os chefes, o que os líderes nas empresas, que os gestores não te ensinam. Nos próximos 30 minutos, eu vou destruir tudo o que você acredita sobre ser trainee e te dar o caminho das pedras, te dar o código que separa os escolhidos dos descartados. Exatamente isso. Dos demitidos dos promovidos. Depois desse vídeo, você nunca mais será o mesmo ou a mesma trainee. Impossível voltar atrás. Será impossível. Você vai descobrir porque 73% dos eliminados, dos demitidos, são tratados friamente. Não são ensinados. As 5 mentiras que estão te sabotando na sua carreira desde o início da sua carreira. O método secreto dos 27% que venceram na carreira como trainee e chegaram até a liderança. Ontem eu recebi 2 mensagens. A primeira: Leandro, fui demitido. Não entendo o porquê. A segunda mensagem: Leandro, fui promovido. 90 dias usando um método, um caminho. Realidade crua, nua e crua. A diferença entre essas 2 pessoas foi uma decisão que mudou tudo. O primeiro esperava que alguém salvasse, te entregasse o caminho das pedras. O segundo decidiu se tornar insubstituível e antecipou os fatos. Foi em busca da boa informação, da melhor prática. Ninguém vai salvar a sua carreira. Você tem que ter isso muito bem claro. Ou você se salva, ou você afunda, ou você perde as oportunidades. Eu vi uma pesquisa que me chocou. Passei 2 anos infiltrado no mercado de trainees. Na verdade, há mais de 20 anos que eu treino profissionais de trainee para chegar
a gerentes e diretores. E ao longo desses anos, eu analisei mais de 2.000 casos onde o que eu descobri vai te assustar. Eu descobri os segredos que as empresas escondem sobre os trainees. Conversei com RHs, gerentes, diretores, especialistas. Todos me confirmaram a mesma coisa. Existe um código secreto que separa quem fica de quem sai nos processos seletivos e no processo de crescimento da empresa. O que eu vou te mostrar é usado contra você todos os dias, desde o início da sua carreira. Você tem que ficar muito bem atento com relação à sua jornada, à sua carreira profissional, desde o primeiro momento. Prepare-se para a verdade que vai quebrar todas as suas ilusões. Vamos lá. 73% dos trainees são tratados como comuns, descartáveis. 68% são eliminados por falta de atitude. Tradução: não sabem jogar o jogo ou não foram ensinados a jogar o jogo. E a verdade devastadora: 85% fazem trabalho operacional, enquanto os outros sabem e sobem na hierarquia. Enquanto você acredita em meritocracia, os outros usam o sistema ao seu favor. E qual que é esse sistema oculto, Leandro? Existe um jogo sendo jogado e você nem sabe que está participando. Enquanto você faz o seu trabalho operacional, outros estão jogando o xadrez. Estratégia pura. Gestores já decidiram quem vai ficar no processo de trainee. A pergunta é: você está nessa lista ou não? Alguns dados que vão te chocar. Grandes empresas possuem uma lista secreta de trainees especiais, super trainees. Já foram escolhidos. Empresas como Americanas perdeu bilhões por não ter trainees, auditores, consultores treinados e espertos. Gestores ganham 80% do seu tempo com 20% de trainees. Se você não está nos 20%, você já foi descartado mentalmente por esses gestores. Acompanhe essa história. Paulo, 23 anos, estava a 48 horas de ser demitido de uma fintech de São Paulo. 3 meses fazendo trabalho operacional digital. Paulo estava vivendo o pesadelo, ser invisível em uma empresa que não ligava para ele. Paulo fazia um papel de Ctrl+C e Ctrl+V, olhares de desespero. O gestor nem sabia o nome dele, não ensinava. Colegas tratavam como estagiário ainda. Paulo estava morrendo por dentro. Ele estava a um clique de mandar tudo para o inferno. Paulo me ligou chorando: Leandro, sou formado, tenho pós, tenho várias línguas, falo várias línguas, mas aqui sou tratado como comum. Será que não sirvo para nada? A pergunta que destrói todo trainee: por que eu não sou visto? Por que não estão me observando? Eu disse uma frase que mudou a vida dele: Paulo, você não é invisível porque você imagina que é incompetente ou que ninguém está te vendo. Você é invisível porque você não sabe ser visto. E naquele momento, inclusive, eu entreguei um dos meus livros para orientá-lo de como ele teria que fazer dali para frente. Como fazer a sua vida com network, relacionamento. Aquele passo foi muito importante porque todo o início de carreira dos aprendizes, trainees, o auditor, o consultor iniciante, ele não tem essa preocupação, ele não é ensinado para fazer relacionamento. Ele é ensinado somente a parte técnica operacional para ajudar os gerentes, supervisores, sêniores e os seus líderes, para ser um braço. Mas de forma estratégica, as empresas, quando tem uma forma estruturada, um plano de carreira, um plano de crescimento profissional para sair de trainee e chegar até diretor e sócio, você tem que incutir e criar o relacionamento. Você tem que ensinar os seus profissionais mais jovens, iniciantes, como se conectar com novas pessoas, como fazer boas relações, como atrair a atenção dessas pessoas. Foi ali que Paulo começou a ser visto. O que você tem que entender é que competência sem visibilidade é irrelevante no mundo profissional. Você tem que ser visto para ser lembrado. E a transformação? Apliquei com Paulo o protocolo secreto, relacionamento, network, vendas, atrair a atenção das pessoas, atração. 30 dias, a transformação foi surreal. Paulo começou a criar uma série de frentes, criou um dashboard para o seu CEO, observar o que ele fazia, automatizou processos e virou o cara da tecnologia. Foi convidado para participar de reuniões com a diretoria, sim, com a diretoria. Começou a se relacionar com outras pessoas. Ele saiu de estagiário invisível, na verdade ele era um trainee já, acima do estagiário, né? Para ser um cara diferente em 30 dias, porque ele perdeu o medo de se relacionar, de se conectar com pessoas, de fazer uma relação que lá no futuro iria ajudar ele muito mais para abrir novas portas, para atrair novos negócios. Sim, o resultado, Paulo foi efetivado, com um aumento de 40%. E hoje ele lidera a transformação digital na empresa de auditoria e consultoria que ele trabalha. De quase demitido para um líder perto de 90 dias. Foi isso mesmo. Paulo me disse: Leandro, você não mudou minha carreira, você salvou a minha vida
profissional. Como eu já tenho feito isso já há mais de 20 anos, participando dos grupos de metodologia, de treinamento, ajudando as lideranças a treinar novos profissionais para conquistar a sua carreira de trainee a sócio, foi mais uma recomendação, mais uma frase que eu escuto ao longo dos anos. Agora, ele não implora por oportunidades, ele cria oportunidades. Eu preciso destruir 5 mentiras que foi incutida na sua mente e você não percebeu até hoje. Você que é trainee, assistente, líder, sênior, gerente. Agora eu vou queimar esses 5 maiores mentiras que estão destruindo a sua carreira e você não percebe. Essas mentiras são vírus mentais que matam carreira. Felizmente, mentira 1. Sou trainee, só escuto e executo o básico para não levar bronca dos meus líderes. Essa mentalidade de só executo é um câncer que mata muitas e muitas carreiras de iniciantes. É a realidade brutal aqui. Trainees que propõem soluções são promovidos 10 vezes mais rápido nas empresas. O próprio Banco do Brasil teve um trainee que criou um bot, automatizou o seu processo e virou lenda. Ao longo da minha carreira na auditoria, eu observei várias lendas, vários profissionais no início de carreira que explodia, acelerava. E também recebiam promoções triplas, cresciam muito rápido. Enquanto você faz Ctrl V e Ctrl C, os trainees espertos estão criando o futuro na sua frente. E você vai ser o demitido e ele vai ser o promovido. Mentira 2. Não tenho experiência para opinar, eu tenho que ficar quieto. Sua inexistência é o seu superpoder secreto. Sua visão virgem enxerga o que os veteranos são cegos para ver. É isso mesmo. Muitos diretores, gerentes, muitos líderes veteranos não enxergam o que você, no início de carreira, e tem a mente limpa, clara e virgem, pode visualizar e trazer essa energia, essa celeridade, essa motivação, essa ideia nova. Um trainee experiente descobriu uma falha de 20 bilhões numa empresa. Veteranos fazem num piloto automático, porque já fazem isso há anos. E imaginam que sempre vai dar certo e é o melhor. Você questiona tudo. Isso é o ouro no mundo das empresas. Mentira 3. Meu gestor não tem tempo para nada, nem para me ensinar. Gestores não querem ensinar bebês iniciantes. Eles querem promover solucionadores, criadores, saiba disso. Quando você resolve problemas antes que eles apareçam, você vira uma lenda, você vira uma pessoa indispensável, por isso que você é promovido. Pare de pedir ajuda, comece a oferecer soluções nas empresas desde o seu primeiro momento como trainee. Mentira 4. Aceleração. Preciso de anos para dominar esse tema. Você não precisa esperar 5 anos para sair de trainee e chegar até sênior. Você pode chegar a sênior 2 a 3 anos. Saiba disso. Mas com método, com uma jornada, com um mentor, com uma liderança te direcionando. Com o código certo, você domina os primeiros 90 dias, o que os outros levam 5 anos para entender as regras do jogo. Não é sobre tempo, não é sobre tempo, é sobre estratégia e método. Saiba disso. Aqui no método BBF, centenas de trainees foram acelerados para o futuro. Eles vieram conhecer o Clube BBF, eles vieram conhecer a metodologia que já há 25 anos eu aplico dentro das empresas de grande porte, de auditoria e consultoria, nas minhas empresas e nos nossos treinamentos. Esses profissionais sim aceleraram as suas carreiras. Eles ganharam tempo somado com estratégia e um método por trás. Enquanto outros pagam para ver, você já está vendo. Você que está no nosso ciclo de relacionamento. Mentira número 5. Não posso inovar sem permissão. Trainees tech são promovidos 3 vezes mais rápido. Trainees inovadores são promovidos 3 vezes mais rápido. Empresas estão desesperadas por trainees que dominam inteligência artificial, automação, bots, inovação. Saiba disso. Excel avançado, mais Power BI, mais Python, mais IA, seu passaporte para o futuro e para o topo já está garantido. Saiba disso. Adapte-se ou seja substituído por quem não se adaptou ainda. Saia na frente, saia na frente, saia na frente. Se sua empresa fizesse cortes hoje, você estaria nessa lista dos que ficam ou dos que saem? Dos que vão ser demitidos ou dos que vão ser promovidos? Você sabe me responder essa pergunta? Você é visto como investimento ou como um custo que precisa ser cortado sempre quando a sua empresa entra numa crise? Aqui você tem a última chance de entrar num grupo seleto dos 27% que entenderam a regra do jogo e dominaram o jogo e começaram a aplicar o método nos primeiros dias. Ou você quer se tornar um dos que vão ser demitidos em 6 meses? Eu te faço um convite, venha conhecer um pouco mais aqui do Clube BBF em GRC, onde trainees comuns viram lendas corporativas. Por quê? Método secreto de 27%. Mentoria direto com o seu mentor, com mais de 20 anos.
um arsenal completo com modelos, metodologias e templates e acesso ao próprio clube de assinaturas do BBF para você ter acesso a trilhas, cursos, masterclass, livros, todo o material que foi construído ao longo de 25 anos, ferramentas, templates. Enquanto você pensa, centenas de trainees já se inscreveram e saíram na sua frente. Eles sim vão ser os 27% que vão ser promovidos. Aqui na descrição eu vou deixar mais informações para vocês conhecerem mais sobre o clube de assinatura e as nossas mentorias, que vão acelerar com certeza a sua carreira. Trainees comuns esperam a sorte. Trainees lendários criam o seu próprio destino, investindo na carreira desde o início, não ficam esperando que as coisas aconteçam. Auditoria e consultoria, onde nós transformamos trainees do zero a heróis, a sócios, que conquistam a sua carreira em tempo muito menor. Grande abraço, professor Leandro Jesus, ajudando a treinar trainees desde o primeiro momento para transformar esses trainees em diretores e sócios de auditoria e consultoria de sucesso num tempo muito reduzido. Grande abraço, te espero na próxima videoaula. Até mais.